Biorefinaria é uma instalação que busca retirar o que existe de melhor no uso de recursos naturais para conseguir o máximo de benefícios e de lucro. Aqui no Brasil, alguns exemplos de biorrefinarias, como as usinas produtoras de açúcar, de etanol e bioeletricidade, já funcionam na prática. A UPF, de forma inovadora, pesquisa nessa área. A diferença é que, em vez de cana-de-açúcar, milho, trigo ou soja, a universidade trabalha com outra matéria-prima, as algas. É aqui nesta estufa, construída atrás do módulo 2 do UPF Parque, que funciona a biorefinaria da universidade. Para entender, biorefinaria é um sistema que faz parte da agenda da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como no caso o Brasil. E neste processo, para fazer o recurso virar energia, os cientistas utilizam matérias-primas das mais variadas. Soja para biocombustível, milho, trigo, cana-de-açúcar e algas para etanol. Nas nossas pesquisas nós já usamos efluentes industriais, né, e já usamos resíduos do processo de produção de soro de leite. Né. E o resultado? O resultado foi bem legal. Isso foi o trabalho de uma mestranda, do nosso mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A gente conseguiu fazer as microalgas atingirem cerca de 65% a 70% de carboidratos, inserindo esse efluente do processo de produção de soro de leite. Então, normalmente, a espirulina tem 70% de proteínas. A espirulina é a microalga que a gente trabalha para essa finalidade. Uma microalga que tem muita proteína, ela é destinada mais à ração animal, mais a uso na alimentação humana, porque o nutriente principal que está dentro da célula é proteína. Para a produção de biocombustíveis, a gente precisa ou mudar essa bioquímica da alga para acumular lipídio ou para acumular carboidrato. E esta espirulina, que a professora Luciane se refere, é cultivada nestes tanques dentro da estufa. Um sistema que tem várias etapas de processamento. Aqui são 5 tanques, mais estes 2 recipientes menores. Juntos, eles auxiliam no estudo das algas. Chamada tecnicamente de biomassa, a espirulina é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional de estudantes. É gente da engenharia ambiental, de alimentos, do mestrado em ciência de alimentos. A Graziele, por exemplo, estuda o quanto a altura da água no tanque e a concentração de algas pode influenciar no aumento da porcentagem de carboidratos. Ela precisa ter um contato maior com a luz, e então se a gente tiver uma altura maior, vão ter microalgas que vão estar mais profundo e elas vão ter um período maior de escuro. E é no escuro, quando elas respiram, que elas liberam mais carboidrato. Elas consomem carboidrato, na verdade. Então, e quando elas estão em contato com a luz, elas acumulam mais. Então, o objetivo, escutando o que você está dizendo, o objetivo é deixar elas mais perto da luz e não no fundo. Isso, é deixar elas mais próximas da luz, para que elas tenham esse contato e consigam crescer e aí sim acumular carboidratos. Este tanque maior tem capacidade para 3.500 litros. A alga, depois de retirada da biorefinaria, vem para este laboratório que fica no CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF. Aqui, ela é trabalhada para alcançar a meta de até 70% de percentual em carboidrato ou açúcar, necessário para uma boa produção de etanol. Quanto mais carboidrato a alga produzir, maior é a possibilidade dela ser usada como matéria-prima para combustível. O Brasil, com todo esse potencial de insolação, de locais quentes, né, e a disponibilidade que a gente tem de água, né, então a gente precisa começar a pensar na utilização dessa tecnologia. As algas se reproduzem numa velocidade maior que a de uma planta tradicional. Enquanto o milho consegue até 4.500 litros por hectare ano, a alga chega a 140 mil litros hectare ano. Isso porque a espirulina se reproduz de 3 a 7 dias. Essa velocidade fez com que a Sindiele se dedicasse a pesquisar e produzir uma ração para ruminantes, a partir de algas de água doce. O trabalho deu tão certo que ela encaminhou a patente de sua invenção. A meta é no futuro aplicar o invento na propriedade da família, porque o pai, produtor rural, tem espaço e recurso hídrico para a produção da ração. Então eu recebo a microalga, eu faço a centrifugação para obter essa biomassa e após isso ela precisa ser seca para ser adicionada em algum alimento. Devido ao sabor, o odor característicos dessa microalga, então uma solução para isso seria encapsular ela para que mascare
no alimento esse sabor e esse odor. No caso, para ruminantes, poderia até aumentar a produtividade de leite, obter então uma proteína bypass devido à encapsulação. Já no caso, para alimentos para humanos, então é interessante a encapsulação para que ela não libere esse sabor, e sim ela libere somente no estômago, por exemplo. Aí a pessoa vai comer esse alimento e não vai sentir essas características dela. Com esta pesquisa, a UPF começa a dar os primeiros passos como protagonista de uma alternativa de energia, que lá na frente poderá ajudar e muito na sustentabilidade do planeta. Cultivar microalgas não é difícil, né? Principalmente se for uma microalga como a espirulina, mas requer algum treinamento, né? Mas a gente pode dizer que até cultivo de qualquer cultura requer treinamento, né? Mesmo o cultivo do milho, mesmo o cultivo da soja. Então, depende de a gente conseguir transferir essa tecnologia para o pequeno produtor. Mas quando a gente pensa nessa microalga, existem projetos mundiais, né, que foram fomentados por organizações não governamentais para uso de microalgas na alimentação, em países que tinham problemas sérios de desnutrição. Então, do mesmo jeito que a gente vem nessa vertente para uso na alimentação, a gente pode pensar, né, em vários produtores produzindo com a finalidade de matéria-prima para a produção de bioetanol. E o Brasil tem praticamente 11 mil quilômetros de costa e 12% das reservas de água doce do mundo estão aqui no nosso país. Nós temos muito potencial hídrico para a produção da espirulina e outras espécies de algas. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre a pesquisa e as formas de aplicar na propriedade, o telefone de contato é esse que aparece aí na tela. E amanhã tem espetáculo de graça no Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo. O espetáculo O Torto e Seu Duplo é resultado cênico de uma investigação que começou lá em 2008 dentro do curso de pós-graduação em Corpo e Cultura, Ensino e Criação da Universidade de Caxias do Sul. A apresentação começa às 8 horas da noite. Bom, e assim como nos outros dias da semana, a quarta-feira começou gelada. Alguns pontos de Passo Fundo também amanheceram branquinhos de geada e o frio intenso deve continuar na região, pelo menos até o começo da próxima semana. As mínimas podem ficar negativas e as máximas não passam dos 12 graus. Confira os detalhes na previsão para amanhã e já para sexta-feira. O tempo para os próximos dias vai continuar com céu limpo, poucas nuvens, mas o que não muda é o frio. Previsão para uma quinta-feira de temperaturas baixas, mínima de 1 grau e máxima que chega a 11. A sexta-feira segue no mesmo ritmo, mínima de 4 graus e máxima que chega a 12 graus. E junto com o frio, chegam também as doenças respiratórias. Aí muita gente coloca em prática aquela velha receita do chá da avó, que promete curar qualquer problema. E olha que os brasileiros recorrem muito aos chás. No país são consumidas cerca de 3 mil toneladas de ervas para chás por ano. E para saber quais chazinhos realmente fazem bem para nos proteger e aliviar aqueles sintomas de doenças respiratórias, nossa equipe foi atrás de quem entende do assunto. Gengibre, alho, limão com mel, guaco e tantos outros. Quem é que não tem uma receita de chá para a gripe? E vamos combinar, com o frio que está fazendo, um chazinho cai muito bem em qualquer hora. Mas para que faça o efeito correto, ele precisa ser preparado da maneira certa. Cada chá tem um princípio ativo, vários princípios ativos, né? Então, até não se recomenda misturá-los, todos, muitos. Quando a gente fala do chá em si, o chá, ele tem a extração do princípio ativo, mas também ele tem o calor. E aí o calor vem, né, para descongestionar, para liberar o que está tendo de problema de rinite, sinusite, para ajudar a limpar, né, a face, os seios da face. Então a gente sempre tem que aproveitar e observar que tudo existe na estação. Está tudo ali na estação. Então, se a gente se alimentar corretamente, bastante laranja, bergamota, alho, cebola, né, gengibre, e usar plantas da natureza próximas da gente, nós vamos conseguir estar levando e essa gripe vai passar menos forte.
Muita gente utiliza algum tipo de chá no dia a dia e, na maioria das vezes, acaba deixando escapar substâncias boas por prepará-lo de forma errada. A Cláudia nos ensina 3 maneiras corretas. Tudo que é folha e flor, a gente precisa, então, fazer infusão. A gente vai colocar ele no pires, né, na tacinha ou no bule e vai derrubar a água quente em cima. Nunca se ferve. Nunca se ferve para tirar o princípio ativo muito docemente, muito tranquilamente. E daí tapa-se também. Quando a gente vai trabalhar com outras espécies que tem, por exemplo, o anis estrelado, que é uma casca, a gente faz, então aqui a gente pode cozinhar ela. Pode deixar ferver dentro da chaleira sem problema. Tem mais outra técnica, que é uma maceração simples a frio. Eu vou pegar aqui as folhas da guabiroba, e aí, se a gente deixar dentro da garrafinha, de um dia para o outro, 12 horas já, né? De noite para o dia seguinte, eu já vou ter um chá aqui também. E amanhã, quando eu for beber esse chá, eu posso também chacoalhar ele, para dinamizar. Então, a gente não tem mais desculpa de dizer, não, eu não tenho tempo para fazer o chá. Deixa pronto. Nós viemos até a feira ecológica que é realizada dentro do Campus 1 da UPF para ver como é a procura dos consumidores por ervas de chá. Em casa costumo usar o chá de guaco, né, para garganta, enfim, para gripe. Colocamos o gengibre na água do chimarrão, que também é uma forma de aumentar um pouco a imunidade, né, do corpo. Camomila é rotina sempre lá em casa, mais ou menos são esses que a gente utiliza. E esses chás que você faz na sua casa, tu costuma pegar em mercado, em feira? Em feiras, né, onde a gente consegue mais, que sai um pouco daquela lógica do industrializado, né, e especialmente em feiras ecológicas como essa, que a gente sabe que não usam agrotóxicos na produção dos alimentos, é a nossa escolha preferida. É muito fácil dizer não funciona. Então, tu imagine, fazendo errado, ainda às vezes dá certo, né? Mas sabendo fazer, meu Deus, é muito mais provável que a pessoa não vai adoecer dessa forma, né? É como uma cozinha errada, né? Você vai fazer uma gastronomia errada, ninguém vai querer comer a comida. Errar o sal, fazer o queimar. Então, a mesma coisa, o chá também tem toda uma ciência para preparar ele e eu saber usar ele corretamente, tudo é bom. O programa de hoje fica por aqui. Dá uma passadinha no Facebook da UPF TV e nos acompanhe também por lá. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até amanhã, ao vivo, ao 12h30.